Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal da Seara Espírita Jesus Gonçalves, mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Jardel Gomes. Estou aqui no canal pela terceira vez e eu fico muito feliz por mais uma vez ser convidado aqui para fazer uma reflexão, dessa vez sobre um tema muito importante, muito especial, um tema que tem um fator psicológico muito importante para as nossas vidas e que precisa ser refletido, principalmente à luz da doutrina espírita. Eu estou falando de procrastinação. Procrastinação. Por que esse tema? Bem, vocês, até o final, vão entender por que é que eu fiz essa reflexão com vocês hoje, porque eu propus que vocês fizessem essa reflexão junto comigo hoje. Mas, assim, só para adiantar um pouco, por enquanto, eu só posso dizer que escolhi esse tema porque pode ser um grande problema para nós em tempos de fim de pandemia. É necessário pensar as consequências psicológicas da mudança de rotina para os nossos hábitos, ou seja, para o que nós nos acostumamos facilmente a fazer, né? Nós geralmente somos escravos da rotina, dependemos dela para sobreviver, para viver, para ter algum certo prazer. E essas e outras nuances, né, desse tipo de, de hábito de vida, de estilo de vida, nós vamos ver aqui nesse vídeo, tá bom? Assim, o que é procrastinação, né? Antes de tudo, vamos alinhar aqui os conceitos, porque nós temos três aplicações, mas todas três têm o mesmo sentido, não diferencia muito do outro. Um é das enciclopédias, outro é do dicionário, e o outro é da área clínica médica, especificamente da área da psicologia, tá bom? No dicionário, por exemplo, a gente vê lá que é um ato ou efeito de, de adiamento, de demora, de delonga. São sinônimos até para essa palavra. Procrastinar é uma forma de adiar tarefas, demorar para fazer determinada coisa, de prolongar algo para que nunca termine. Para o dicionário, é mais nesse sentido. No Wikipédia, eu encontrei uma definição muito interessante, porque ele coloca como diferimento ou adiamento de uma ação. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu posso voltar atrás. Eu digo que é interessante para mim, porque quando eu li pela primeira vez, eu fiquei pensando que a gente não fica apenas procrastinando compromissos ou tarefas, né? Pequenas ações também, tipo falar com alguém ali que está esperando um recado, ou fazer uma determinada coisa, tipo assistir um vídeo, assistir uma palestra, né? Quer dizer, eu não queria pensar tão macro assim, eu queria pensar mais na microfísica das nossas relações, né? Às vezes a gente quer trocar uma ideia com a pessoa e a gente diz, não, depois eu falo com ela, depois eu mando a mensagem, depois eu mando o convite, depois a gente faz, sempre deixa para depois coisas pequenas, né? Mas, às vezes, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes, nas pequenas ações, os pequenos gestos e palavras estão grandes consequências, né? E, assim, o Wikipédia me trouxe me trouxe esse insight, né? Eu acho que a gente poderia até explorar também na nossa reflexão. Agora, à luz da psicologia, a procrastinação já é tratada do jeito que nós sempre pensamos quando falamos de adiar ou prolongar alguma coisa, né? É o ato ou efeito, é o ato de adiar ou prolongar uma tarefa, criando obstáculos irreais para que ela seja concluída. O que nos chama a atenção nessa definição da área da psicologia é a palavra irreal, ou o termo obstáculo irreal, ou seja, um obstáculo que não está na realidade, não está no mundo real, está no mundo das ideias. Então, às vezes eu crio um obstáculo, uma barreira, um impedimento para mim mesmo poder fazer uma determinada atividade, uma determinada tarefa, deixando ela para depois. É interessante pensar nesse sentido, porque para a psicologia, a pessoa que procrastina,
é uma pessoa que tem já algum problema psicológico, que precisa de acompanhamento, que precisa de uma atenção especial. Porque a pessoa que está fazendo isso, né, ela está se deixando levar, como é que posso dizer? Está negligenciando a sua própria saúde mental. Ela está se deixando levar por problemas psicológicos e ela, com certeza, não deve estar enxergando isso, porque não faria isso voluntariamente se soubesse as consequências, né, para esse tipo de problema, né? Agora, sim, só lembrando que, apesar de trazer essas três, existem aspectos espirituais, religiosos, que a gente até poderia abordar aqui, mas para não criar muita confusão, eu preferi deixar um pouco de lado. Eu só vou, tipo, meio que dar uma noção, né, da diferença entre o que nós estamos discutindo aqui e o que é discutido do ponto de vista religioso. Porque, em geral, a gente acaba caindo, né, na confusão ou na troca de conceitos entre preguiça e procrastinação. Preguiça é muito tratado nos ritos religiosos, né, ou nos dogmas religiosos, mas não é a nossa intenção, porque para a ciência e até mesmo para nós espíritas, preguiça é diferente de procrastinação. Preguiça também é ruim, mas não tem o mesmo conceito, não tem o mesmo sentido, tá? Preguiça é simplesmente fazer nada. Você não quer fazer as coisas porque quer continuar fazendo nada. Por isso que é um pecado. A falta do trabalho, a falta de um certo esforço físico, mental, para fazer alguma coisa, para poder ficar estável, estagnado, simplesmente parado, é um pecado, é a preguiça. A procrastinação não necessariamente é preguiça, porque na procrastinação você está adiando para fazer outras coisas. E coisas, digo, coisas viáveis, coisas que existem, não geradas pelo acaso como o nada, né? Que não tem consequência natural no cotidiano. A gente simplesmente evita fazer outra coisa, as coisas que precisamos fazer, as coisas que geralmente são importantes que a gente faça, para fazer outras coisas, geralmente porque me interessa mais fazer o que eu quero neste momento do que aquilo que eu prometi, por exemplo, fazer, ou a minha obrigação, ou a minha responsabilidade, tá bom? Então, assim, por que é um grande problema psicológico? Por que a gente deve se preocupar com a saúde mental nesse sentido, né? Assim, quando as tarefas elas são negligenciadas a ponto de prejudicar o nosso futuro ou o futuro daqueles que esperam a realização das nossas tarefas, né? A procrastinação acaba gerando ansiedade, acaba gerando estresse e até depressão. Se não a culpa, né? Viver procrastinando resulta em sentimento de culpa, em sentimento de perda de produtividade. Eu não sou uma pessoa produtiva. E a autoestima em relação à nossa imagem, principalmente a imagem que queremos mostrar para o outro. Então, traz uma certa vergonha em relação aos outros, né? Porque nós não conseguimos cumprir as nossas promessas, no sentido de compromissos e até responsabilidades, tá bom? Então, assim, se eu fico pensando nesse sentido, se eu fico me deixando levar por essas questões, é importante lembrar que qualquer tipo de vício, qualquer tipo de problema que eu acabo criando para mim mesmo, é porta aberta para obsessão. O procrastinador é uma pessoa que sabota a si mesmo, não é? Tipo, essa palestra eu vou assistir depois, né? Vai ficar gravada mesmo. Não pude ir por causa de fulano que me atrasou tanto que acabei desistindo. Eu não estou conseguindo fazer a minha parte nesse trabalho porque dependo de ciclano que não está me ajudando, não está me auxiliando. Ah, eu mereço descansar um pouquinho mais, né? Eu trabalho tanto, eu mereço, né, descansar um pouco mais e por isso eu vou ficar um pouco mais por aqui. Sueli Caldas Schubert
desencarnada recentemente, uma mineira super carinhosa, super inteligente, escreveu vários livros de autoria própria e que são muito interessantes, tanto na área da educação, como na área da saúde e na área que eu gosto muito, que é a área de obsessão, que ela escreve os conteúdos mais ricos em detalhes, né? Não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista humano, ou seja, entre nós aqui, como é que ocorre a obsessão e como deve acontecer a desobsessão nesse sentido, né? E lá ele escreve uma coisa muito interessante sobre esse assunto. Não a procrastinação em si, mas a auto-obsessão. Antes da obsessão simples, há a auto-obsessão. Ou seja, nós é que abrimos as portas para as influências espirituais de todo tipo, sejam elas positivas ou negativas. Antes de permitir ser obsidiado por espíritos encarnados e desencarnados, eu começo a obsidiar a mim mesmo. Existe um conceito por trás disso, porque geralmente ela acontece por meio das ideias fixas. Inclusive, é o meio mais comum. Eu crio ideias fixas sobre mim mesmo, né? E, tipo, não posso, não consigo, esses tipos de termos, não preciso agora, acho melhor não. Esse é o mais interessante para mim. Acho melhor não. Quando a gente fica repetindo isso para a gente o tempo todo, a gente cria uma ideia fixa de procrastinação. Acho melhor não. Por enquanto, né, vamos deixar assim. Não, não vamos mexer. Não, não vamos mudar. As pessoas que evitam por meio da prática geralmente tem como consequência falas desse tipo, né? Não posso, não quero, não consigo, ou não quero nem tanto, mas eu não consigo. Não preciso, principalmente não preciso agora, é muito frequente, né? Isso significa, e aí vocês já devem estar meio que percebendo onde eu quero chegar, exige mudança de percepção. Percepção espiritual da vida é muito importante que os espíritas procurem desenvolver por meio do esforço de dominar as suas más inclinações. Não é esse o ensinamento do Espírito de Verdade, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele fala, no capítulo 6, né? E ele fala que, tipo, a transformação moral é o que vai fazer com que os espíritas de verdade sejam reconhecidos, além do esforço em dominar as suas más inclinações. Ou seja, por mais que eu não me transforme moralmente, eu posso ser reconhecido sim pelo esforço que eu tenho em dominar a má inclinação de ficar criando ideias fixas sobre mim mesmo, sobre a minha capacidade, sobre os meus defeitos, sobre os defeitos do outro que impedem que eu faça as coisas, que me atrasam, né? E que me prejudicam de alguma forma. Quando eu procuro entender as coisas que estão por trás disso e domino elas, aí sim, um esforço, né? Aliás, vamos reformular isso aqui para não ficar parecendo que a gente tem que realmente mudar. Não é que a gente tenha que mudar de pronto, porque nenhuma mudança radical ajuda, né? Ela sempre prejudica muito mais do que ajuda. São poucos e raríssimos os casos em que mudanças radicais foram feitas e trouxeram algum benefício sem nenhum sofrimento. Você pode até mudar radicalmente, tentar mudar radicalmente, mas sem sofrimento, sem muita dor desnecessária, é impossível praticamente, né? É muito difícil que isso não aconteça. As coisas devem acontecer naturalmente e devem acontecer por força de vontade. Eu tenho que realmente estar disposto a fazer o que eu preciso fazer para mudar. E eu estou falando aqui, por enquanto, de mudança de percepção, ou seja, a forma como eu vejo, a forma como eu olho para a vida. Então, se eu olho para a vida de uma forma muito superficial, eu estou deixando coisas profundas passarem por mim, despercebidas. Às vezes eu até percebo um pouco mais além da superfície, mas mesmo assim
me voluntario a ficar na inércia, a fazer vista grossa e deixar passar certas oportunidades que iam fazer toda a diferença na minha vida. Mudar exige justamente atitudes que são contrárias à inércia. Exige que eu saia da zona de conforto e procure em mim mesmo as barreiras que me impedem de criar ideias de progresso, ideias de promoção de mim mesmo. Não ideias fixas, mas ideias mutáveis, ideias abertas. É aquela velha história de pensar fora da caixa. Ou seja, que barreiras são essas que impedem que minhas ideias fiquem presas dentro de uma caixa, uma redoma de vidro, ou seja lá qual for seu tipo de jaula, de gaiola, de cárcere. O que é que me impede? Como eu faço para me livrar disso? Né? Redescobrir, inclusive, no caso da procrastinação, é necessário redescobrir aquele trabalhador que vivia livremente dentro de mim, né? Como a gente vê no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, capítulo muito interessante do Livro dos Espíritos que eu também recomendo. Descobrir barreiras também, tem um capítulo super interessante no livro Autodescobrimento, que é um dos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, tá? Todos esses dois aspectos, esforço, trabalho, autodescobrimento, exige um estado de presença que ninguém que queira mudar sua percepção, para poder até mesmo ter uma percepção mais espiritual da vida, né, consiga fazer sem meditar, sem refletir. Não é possível. Estar presente exige que eu esteja num estado mais reflexivo. Reflexivo não significa zen, né? Tipo, aquela transparência de um monge tibetano ou budista que passa calma e vai fazendo as coisas muito lentamente. Não é assim. Mudar não é deixar de ser quem é você. Mudar significa, nesse sentido, para a doutrina espírita, ter domínio de si mesmo, controle. E se eu fico divagando, me distraindo com muita facilidade com as coisas, vai ser muito mais fácil ser vítima da procrastinação, porque eu estou me deixando levar pelas coisas que acontecem à minha volta. Eu não estou tendo controle da minha vontade, controle de mim mesmo. Então, estar presente e ser reflexivo exige que simplesmente eu trabalhe o aqui, agora, as coisas que eu faço aqui e agora, para não me deixar levar muito pelo que passou ou ficar vivendo na ansiedade, preocupado com as coisas que ainda vão acontecer. Não é um sentido absoluto, mas é um sentido que, tipo, nos ajuda, né, a planejar melhor o nosso futuro, a pensar quem sou eu e para onde vou amanhã. Isso tudo faz parte do progresso, ou melhor, faz parte do processo de ser humano, de ser um espírito encarnado, inclusive. Isso é trabalhado de uma forma muito mais detalhada por Joana de Ângeles em um outro livro da série psicológica chamado Vida, Desafios e Soluções. É um título bem sugestivo porque ela vai trabalhando justamente essas dificuldades do cotidiano. E ela traz nesse livro, inclusive com um pouco mais de método e tipo, faça você mesmo, né? Em um outro livro chamado O Ser Consciente, a necessidade de meditar, a necessidade de refletir. Nesses dois livros, tanto em Vida, Desafios e Soluções, como O Ser Consciente. Ela passa até como meditar, né? Tipo, como enriquecer meu estado de presença. Como é que eu faço simplesmente para dar uma palestra sem estar preocupado com o final dela? Como eu faço, inclusive, para dar uma palestra sem estar muito preocupado com o que as pessoas estão pensando da minha fala, do meu jeito de falar, da minha aparência, das minhas atitudes, dos meus gestos, né? Das minhas dificuldades. Isso é tudo muito natural. E ela disse que o tratamento deve ser feito da mesma forma, né? De forma natural.
Mas isso não quer dizer que natural eu vou deixar que as coisas sigam seu curso porque somos eternos, né? E é um discurso muito frequente que eu digo: tenha cuidado, tenha muito cuidado, reflita um pouco mais sobre essa temática de sermos eternos, porque quanto mais a gente posterga, quanto mais a gente procrastina, mais a gente tende a sofrer. A gente pode até postergar, adiar determinadas coisas, mas conscientes das consequências, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio de, principalmente, escolher o melhor momento para fazermos o que precisamos fazer. Não necessariamente em detrimento das coisas que eu sou obrigado a fazer, né? Das coisas que são minha responsabilidade, mas se eu digo, eu vou fazer isso agora, eu tenho que fazer isso agora, porque eu acabei de criar para mim mesmo uma obrigação, e essa obrigação precisa ser realizada, né? É perigoso, inclusive, fazer isso ao léu. Fazer as coisas naturalmente não é fazer as coisas alienado, né? Ou seguindo os achismos. É perigoso refletir sem um roteiro ou sem um guia. Para isso temos o Evangelho. Tomemos o Evangelho, que nos ajuda a trabalhar isso de um ponto de vista moral, né? Como recomenda Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas em João, capítulo 14, Cristo recomenda o Espiritismo. Então, tomemos o Espiritismo como uma ferramenta de conhecimento sobre todas as coisas. Palavras dele, não minhas, tá? Só pegar João, capítulo 14, e ver lá como ele fala sobre o Consolador prometido, o Consolador que ele prometeu. Tomemos também a ciência como um meio prático de construção do conhecimento coletivo. Quem ensina isso é Kardec, no livro A Gênese, né? Ele diz que espiritismo e ciência devem andar de mãos juntas. Então, vamos respeitar as ideias dos especialistas, podemos até não atendê-las, porque você tem um livre-arbítrio, você pode escolher não segui-las agora. Mas vamos ao menos respeitar, porque os caras estudaram anos, fizeram muito mais do que eu fiz, né, para poder, chegar naquele conceito, naquela prática, naquele método, naquele resultado científico, né? Ciência já diz tudo. É verdade porque eu experimentei, eu consegui reproduzir, e é verdade até que se prove o contrário. Prove o contrário, não por meio do que você acha, mas prove o contrário por meio do seu estudo. Então vamos estudar, inclusive para aprender. Todo aprendiz estuda, mas nem todo estudante aprende. Aprender significa praticar, colocar em prática. Mas eu tenho que reconhecer, antes de praticar, que existem problemas em mim que precisam ser resolvidos, né? Eu não estou estudando para outro, eu estou estudando, antes de tudo, para mim mesmo. Não estou dando essa palestra exclusivamente para vocês, estou dando essa palestra exclusivamente para mim. Vocês que me assistem estão pegando a ponga, porque eu também vou ser cobrado pelas coisas que eu dissemino, pelas palavras que eu proclamo. Então, estudar para aprender, a lidar com os meus sentimentos, a lidar com as minhas dificuldades, até que eu consiga resolver. Eu só preciso me esforçar para isso, né? E se me esforçando, eu vou encontrar todas as respostas, como Jesus nos ensinou. Busque e achareis, como está lá em Mateus capítulo 6 ou 7, se não me engano, tá? Então, assim, já caminhando aqui para o final da nossa reflexão, eu não quero deixar essa fala suspensa a ponto de dizer e como eu faço, e como eu começo, né? Eu tenho assim, na internet, inclusive, nos livros, na voz de um senhor sábio, com certeza existem meio mundo de dicas, métodos, técnicas que a gente pode experimentar. Nem todas darão certo. Mas que graça teria se simplesmente na primeira desse certo? Eu acho que não teria graça nenhuma. O aprendizado exige queda, caindo para se levantar, como diz Joana no texto Jesus e Desafios do livro Jesus e a Atualidade. Nós progredimos dessa forma, caindo para nos levantar. Não existe progresso melhor
Então, estar ciente do fim de meu conforto, talvez é uma dica que eu possa deixar para vocês aqui. Estar ciente do fim do meu conforto. Porque a gente acredita que conforto deve durar para sempre. Nada dura para sempre. Está escrito na lei de destruição, no livro dos Espíritos. Para que coisas novas existam, as anteriores precisam ser destruídas. As coisas mudam constantemente. E precisamos estar sempre preparados para a mudança. Por exemplo, a mudança de estação. Veja se o que aconteceria com os agricultores se eles não estivessem preparados, por exemplo, para o inverno. É como dizem, aproveite a abundância para quando chegar a escassez, porque a escassez vai chegar. A mudança de um contrato de trabalho é a mesma coisa, a fim de um contrato temporário, né? O fim do mandato em um cargo público ou o fim da minha presidência na casa espírita, tudo tem um fim. O fim do fim de semana, por exemplo, é o fim do meu conforto e eu tenho que estar ciente disso. O fim da noite de descanso também tenho que estar ciente disso. O fim da minha carreira, né? Do ponto de vista mais a longo prazo, o fim da convivência com meus pais, o fim da convivência com parentes, amigos, tudo tem um fim, né? Isso, inclusive, do ponto de vista material. Ciclos são infinitos, começam e terminam o tempo todo. A gente tem que estar ciente do fim de cada um deles. Então, é necessário ressignificar que seja eterno enquanto dure. Então, não que seja eterno enquanto dure o meu conforto, mas que seja eterno enquanto dure o meu prazer de estar aqui, agora, fazendo o que eu preciso fazer, aqui, agora. Parece tudo muito bonito aqui sendo dito, né? Mas nós entendemos, sim, a necessidade ou a dificuldade que está por trás disso, né? Mas se eu não começar agora, quando é que eu vou começar? Como diz o Rabino Hillel, se não eu, quem? Se não agora, quando? Então, viver as férias em função do retorno do trabalho, viver essa vida em função da outra vida, evitando a procrastinação, é uma necessidade atual, tá? Nós vamos entrar num novo tipo de vida após essa pandemia. Não seremos mais os mesmos, mas a rotina de continuar entregando, de continuar realizando tarefas, assumindo responsabilidades e cumprindo compromissos, vai continuar existindo. E com certeza, com o fim da zona de conforto provocado pela pandemia, com meio mundo de home office, com meio mundo de gente ficando em casa e construindo uma outra zona, uma outra rotina, um outro estilo de vida, pode mudar novamente, de uma hora para outra. Que o mundo não para. Precisamos ressignificar essa ideia de felicidade imediata, hedonismo, que é uma crítica à crise à nossa modernidade. A felicidade na Terra, à luz da doutrina espírita, não existe. O que existe é uma felicidade terrena que não chega aos pés da plenitude que Joana de Ângeles nos ensina no seu livro, Plenitude, né? Então, nesse momento, que nós possamos estar mais gratos do que exigentes. Que neste momento estejamos mais gratos do que confortáveis. Precisamos trocar os nossos sentimentos. Não sei qual é a sua dificuldade, mas com certeza, se você buscar, você vai achar a melhor forma de fazer essa troca. O ano está chegando ao fim e muitas promessas serão feitas, né? Eu vou estar aqui na torcida para que cada uma delas seja cumprida. Principalmente as que foram feitas para o outro, porque é uma dívida que eu estou criando. E se eu não tiver disposto a pagar, eu vou ser jogado na prisão e de lá não vou sair até que eu pague o último centavo dessa dívida, tá? Como tem Mateus, capítulo 5. Então é isso, gente. Se não começou, comece. Se já começou e não terminou, recomece.
Esse é o conselho. Simplesmente comece. Ah, mas eu não quero fazer isso. Só comece. A vontade pode vir logo em seguida. Essa reflexão, apesar de um pouco, né, complexa e até mesmo bagunçada, teve como objetivo, simplesmente, provocar quem está assistindo esse vídeo nesse momento a também continuar refletindo, né, com a mesma objetividade, com a mesma diretriz, Evangelho e doutrina espírita, né, e com o mesmo esclarecimento. Desculpe se ferir o ego de alguém, desculpe se eu não expliquei tudo o que vocês esperavam que eu explicasse. Nem tudo que eu digo sou eu quem falo, e nem tudo que eu falo sou eu que digo. Fica aí o convite para continuar com essa reflexão, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.